primeira coisa, eu acho que é importante repassar para vocês a importância e as facetas do saneamento. Então, se você considera o saneamento e o meio ambiente, eu diria que o saneamento é a ferramenta capaz de inserir qualquer ocupação, qualquer atividade do meio ambiente de uma maneira minimamente equilibrada. Se falta algum componente de saneamento, alguma consequência ruim vai existir para esse meio ambiente. Então, ele é um instrumento de inserção da obra, da atividade econômica, do que for no meio ambiente. A sua relação com o homem é evidente. É o responsável direto, é o maior responsável, é quase o único responsável pela saúde e pelo bem-estar da população. E é importante que se deixe essa coisa entrar dentro de cada um de nós, para você ver que, apesar disso, o que é feito com esse saneamento. E na sua relação com a cidade, ele é o responsável, digamos, pela promoção da urbanidade, que é a convivência das pessoas em escala maior, em grande escala, etc. E é o responsável por permitir a socioeconomia local. Ele, afinal de contas, é o meio ambiente que fornece todos os insumos para o aparelho produtivo. De uma maneira sumária, esse saneamento a que eu me refiro, ele tem componentes. O principal, o mais importante, é a água. A água de beber, a água de alimentar, a água dos descendentar animais, a água da agricultura, a água da indústria, a água da atividade produtiva. O segundo é os esgotos, que, apesar de ser um grande problema, o seu tratamento, a maneira como ele é visto, mas ele é nada mais, nada menos do que um grande componente de água, um componente menor de matéria orgânica e um componente de micróbios. Se você realiza o devido tratamento nesse esgoto, sobram água e matéria orgânica, que são perfeitamente entendidos como energia. E uma energia que é, digamos assim, excepcionalmente importante para uma região como a nossa. Água e matéria orgânica. Muito bem. Então, além disso, temos ainda a drenagem, que devia capitanear, que devia comandar todas as urbanizações do mundo e quase sempre é a última a chegar. Ela só chega porque estou aqui já apontando os problemas que causa. E a questão do lixo, que, assim como esgotos, é praticamente riqueza, mais ainda do que nos esgotos. Tudo do lixo é, pelo menos teoricamente, reaproveitável. E, no entanto, estão aí os mares, estão aí os rios, estão aí as ruas, e estão aí os custos com a maneira precária com que se lida com os esgotos, com o lixo. E, diretamente correlacionado ao lixo, vem a necessidade do controle de vetores, porque o lixo mal cuidado é um gerador de vetores de doenças as mais diversas. Então, algo que nos preocupa bastante, como isso requereria cuidados extremos para que tivéssemos um meio ambiente, uma cidade saudável. No que diz respeito ao sistema institucional, a gente sabe que
a tradição atual é que os sistemas de água fiquem a cargo de empresas. E essas empresas são as estaduais, criadas na década de 60, pelo Planasa, que foi o Plano Nacional de Saneamento. São empresas estaduais, de porte estadual, quer dizer, uma empresa é capaz ou deveria ser capaz de controlar 200, 300, 400 sistemas de saneamento, o que já se coloca uma interrogação sobre essa viabilidade. Alguns poucos sistemas municipais, a cargo das municipalidades, são aquelas cidades que reagiram à pressão do então governo militar para administrar o saneamento através das empresas estaduais, e algumas empresas privadas recentemente inseridas no processo, sobretudo e principalmente e exclusivamente nas nossas poucas cidades que podem ser consideradas como primeiro mundo. Nesse primeiro mundo, é evidente que não tem nenhuma capital brasileira, nenhuma. Com isso, nós temos um regime de perda de água, perda de arrecadação, perdas de distribuição d'água, que variam de 40% a 70%. Imaginem vocês se uma empresa de sapato tivesse que produzir 2 ou 3 ou 4 sapatos para vender um par. Então, isso é o que foi generalizado no país. Algumas piores, algumas melhores. Evidentemente que tão piores e tão melhores, conforme o nível de renda. Como tudo nesse país, a água também acompanha o nível de renda. E aí chega uma situação de estarrecer, quando você constata, eu diria que em praticamente todas as cidades do Brasil, a água está concentrada na terça parte mais rica da população. Se você perguntar quem mais consome nessa cidade, é possivelmente o homem mais rico da cidade. E outro terço tem água intermitente. Dia sim, dia não, horas por dia, requer um reservatório, requer um armazenamento para compensar os períodos de falta. E a terça parte restante, rigorosamente, ao Deus dará. Esse Deus dará pode significar água de 3 em 3 dias, uma vez por semana, uma vez por mês, ou zero. Evidentemente que, como sem água ninguém vive, então quem não tem a água oficial tem que arranjar uma água qualquer. E ele arranjará a água mais difícil, a água menos sadia e a água mais cara, porque é aquela que chega na mão, ou no lombo do burro, ou no caminhão-pipa. Então, esse quadro é um quadro que persiste. Esse meu discurso, talvez ele esteja completando 40 anos, tá certo? Ele não mudou muito nesses 40 anos. O fortalecimento da democracia é um desafio permanente que demanda ações como a produção e disseminação de conhecimento científico por meio do debate público de temas centrais que envolvem a economia, a cultura e a sociedade. Enfim, políticas públicas que moldam e afetam nossas vidas. Em um país fraturado pela fome e pela pobreza como é o Brasil, fruto das desigualdades e da falta de oportunidade para todos, não se pode falar em democracia sem ter ações radicais
voltadas para a superação destes desafios. Entendemos que isto é uma exigência ética e moral. Mas quem somos nós? Somos o Instituto de Estudos e Pesquisas para o Fortalecimento da Democracia, o IEPFD. Temos um compromisso radical com o fortalecimento da democracia e com o enraizamento de seus benefícios e valores para todos. Por meio dos nossos diversos fóruns, produzimos um conhecimento crítico e propositivo voltados aos 3 eixos estratégicos da nossa missão. Primeiro, a formação de líderes qualificados. Segundo, a proposição de políticas públicas transformadoras e eficazes. Terceiro, o desenvolvimento de projetos estruturais voltados à modernização do Estado, à competitividade da economia e à superação da pobreza e das desigualdades sociais por meio de uma educação de qualidade para todos. É na democracia, com suas liberdades políticas, em uma sociedade aberta, que é possível administrar os naturais conflitos sociais e econômicos de uma nação de forma sólida e perene. Conheça, participe e apoie. Se você se identifica com o nosso objetivo e nossa missão e deseja apoiar estas ações, clique no link abaixo e torne-se um doador. Para saber mais sobre doações, ligue para o número que está aqui abaixo desse vídeo ou nos mande um e-mail. IEPFD, Instituto de Estudos e Pesquisas para o Fortalecimento da Democracia.